de mim. Sou casado, saí de casa com 19 anos. Tinha 19 anos quando eu saí de casa. Sou nascido e criado no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo. Bairro onde eu tenho boas lembranças, boas recordações. Mas em algum momento eu fui impulsionado por algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, algo sensacional. Eu encontrei a mulher com quem eu queria me casar e eu acredito que esse seja um motivo nobre para você deixar seu pai e a sua mãe. Obrigado. Então, com 19 anos, eu tomei uma das decisões mais difíceis e talvez a mais acertada, que foi sair de casa, deixar meu pai e minha mãe, me tornar um com a mulher com que eu amo. Estamos juntos há 15 anos, vivendo em unidade, muito felizes. E o resultado dessa unidade, o resultado desse amor, o resultado dessa história, são as nossas filhas. Então, aqui vocês podem ver a minha esposa, a Estê, a Manu, minha filha mais velha, com 10 anos, o meu pequeno furacãozinho aqui, a Helena, completa 5 anos agora em dezembro, uma princesa linda. E quando eu tomei a decisão de sair de casa, a primeira renúncia que eu fiz as pessoas pensam, pô, o cara saiu de casa com 19 anos porque quer deixar o pai e a mãe, não vive uma vida bacana e tal. Eu vivia assim, uma vida muito simples, uma vida modesta, mas eu tinha todo o amor e carinho e amparo que eu precisava. Mas eu precisava dar um pontapé inicial e tomar, enfim, um rumo. E vim falar com vocês sobre o aumento da capacidade de receber. E receber o quê? O negócio aqui é assunto, hoje aqui é business, então nós precisamos entender que precisamos aumentar a nossa capacidade de receber clientes. E para a gente entender isso, eu preciso olhar para duas vertentes. Quando você começa um negócio como eu, pessoa física, você vai ali degrauzinho em degrauzinho. O primeiro objetivo que você coloca na sua frente é preciso conquistar clientes. Então, o cliente é o primeiro desafio que você enfrenta no negócio e posterior a isso você vai o quê? Pensar na expansão. Então hoje eu quero trazer aqui um paralelo para vocês da transição de uma pessoa física para a jurídica. Eu não sei se esse é o caso de vocês, eu não sei aonde vocês estão, em qual esfera, eu não sei como está o negócio de vocês, mas no meu caso, eu precisei buscar clientes, me especializar, me tornar referência, para depois pensar na expansão. Eu acho que esse é o ciclo natural de um negócio, eu acho que se você pensar fora disso, talvez você esteja cometendo um equívoco. E aqui eu coloquei algumas estratégias de como você pode fazer para ter clientes. Então, isso aqui não é novidade para ninguém, conhecer seu público-alvo, enfim, algumas coisas dessas, mas esse ponto aqui, o último aqui, ó, ter preço estratégico. Estava conversando com um amigo essa semana e estava me explicando o seguinte, ele se posicionou muito bem dentro de uma plataforma de vendas, uma plataforma muito conhecida, o Mercado Livre, eu acredito que todos conhecem aqui. E eu falei, cara, como que você fez para se posicionar dessa maneira, colocar os preços que você tem colocado e se destacado? Eu vejo que você aumentou seu estoque. E é uma pessoa, eu falei um amigo, na verdade, desculpa fazer uma correção, é uma amiga. Ela começou no início da pandemia com R$2.000 na casa dela. E ela falou, o que eu faço? O mercado que ela atuava tinha parado, ela falou, o que eu faço? Tenho R$2.000. Ela fez um investimento em moletons, enfim. E a estratégia dela foi o quê? Antes de colocar o moletom, porque ela queria ter margem em cima do moletom, ela colocou um produto como isca. Então, você ter um preço estratégico pode definir o rumo do seu negócio. Ela colocou um produto como isca, ela abriu mão da margem dela, ela abriu mão do que ela esperaria, que era o lucro, que talvez seja o objetivo de cada um que está colocando R$2.000 num negócio. Você quer dobrar, triplicar, quadriplicar o negócio, o faturamento em questão de instantes. E ela foi numa estratégia totalmente diferente. Ela investiu esses R$2.000 como isca. Ela colocou o produto mais em conta, o Mercado Livre projetou ela porque centenas de milhares de clientes começaram a comprar o produto dela, e aí depois sim ela colocou o moletom em evidência, com uma margem lá em cima, e ela dobrou o faturamento dela, nós visitamos ela essa semana, ela tem mais de 350 mil em mercadorias, em 6 meses, num período de pandemia, onde muita gente estava chorando, onde muita gente estava reclamando, onde muitas perdas e danos ocorreram, ela prosperou, ela cresceu e ela avançou, com uma simples estratégia como essa. Então, às vezes, isso aqui não é novidade para ninguém, mas a coragem de você executar cada uma dessas funções aqui vai fazer a diferença. Agora, como que os clientes chegam até nós? Uma coisa é eu ter a estratégia, mas eu preciso antes saber como ele chega até mim. O cliente ele chega em duas vertentes. O cliente ele chega primeiro por uma explosão, um fenômeno, ou ele vai chegar porque você construiu um trabalho paulatino, um trabalho consistente, onde as pessoas vão começar a te enxergar como autoridade e alguém relevante. Agora, o fenômeno, a explosão, o boom, ele vai acontecer no seu negócio? Ele pode acontecer. O problema não é você
ter a expectativa nisso. O problema é você construir o seu negócio em cima disso. Porque muitas pessoas, eu já vivi vários momentos com amigos que, inclusive, desistiram de projetos que eram incríveis, que eram fantásticos, mas que não eram um fenômeno. Eram projetos que, se eles investissem a longo prazo, com toda certeza, eles iam lograr êxito. Eu, de pouquinho em pouquinho, tá? Eu comecei como um corretor, só para que vocês entendam um pouquinho da minha trajetória. Eu vou falar para vocês, eu até estava um pouco nervoso ali, mas eu olhei para trás e lembrei de onde eu vim. Eu falei, cara, quando eu saí de casa com a minha esposa, nós moramos numa Coab, no centro de São Paulo. Nós saímos de lá depois, fomos morar no bairro da Brasilândia. Eu não sei se vocês assistiram a palestra do Rafa Prado, acredito que sim, tinha um público maior do que a minha, é claro. Mas ele mostrou ali uma comunidade muito carente, e onde eu morava era parecido, era muito parecido. E eu, de pouquinho em pouquinho, fui adquirindo meus clientes, fui fazendo a minha carteira de clientes, mas chegou um momento que eu estava também ali, utilizando o que eu considero a minha capacidade máxima para poder receber meus clientes. Então, eu falei, daqui eu não consigo crescer mais. Então, eu preciso aumentar a minha capacidade de recebê-los. Eu preciso me estruturar. Mas isso tem duas esferas. Eu preciso, primeiro, me capacitar de forma pessoal. Eu preciso entender o meu negócio, o meu mercado. E depois eu passo por um período de transição para me desenvolver como um profissional ou um empresário. Eu não sei se vocês já passaram por esse período de transição, eu não sei se vocês ainda são pessoa física ou jurídica, eu acredito que nós temos os dois públicos aqui, mas o primeiro ponto é a capacidade pessoal. Se você se desenvolver dentro das suas capacidades pessoais, se você conseguir explorar ao máximo isso, você com toda certeza vai ter sucesso. Lembra que eu falei? Existem vários tipos de estratégia, mas o grande desafio está em você executá-las. Visão clara de onde você quer chegar. Muitas pessoas falaram sobre visão, missão, propósito, valores, enfim. Outras falaram sobre o poder de liderança. Eu quero pegar aqui alguns desses pontos, mas focar na questão da visão. Eu nunca conheci uma pessoa ou uma empresa que quebrasse por falta de liderança. E as pessoas, às vezes, elas buscam primeiro se qualificar. Eu preciso ter espírito de liderança, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro. Por isso que eu classifiquei a visão em primeiro lugar. Quando você tem uma visão, você tem um objetivo definido, você começa a correr atrás de todas essas coisas. E, pense o seguinte, a empresa ela não quebra, ou você não paralisa por falta de liderança, você paralisa por falta de visão. Tá? Você não pode se escorar ou se apoiar em outras pessoas. Você pode utilizá-las, você pode, na verdade, complementar. É óbvio, você não vai caminhar sozinho. Já foi falado aqui que se você caminha sozinho, você chega mais rápido, mas se você está acompanhado, você vai chegar mais longe. Mas você precisa não criar expectativa também em lideranças, em pessoas. Se você tem um objetivo definido, se você tem uma visão, você é capaz de avançar. Então, eu entendo que primeiro eu me capacito pessoalmente e depois essa visão que era algo pessoal, ela sai de mim e aí eu começo a construir uma outra história. Essa foto aqui, eu trabalhava sozinho, como eu falei para vocês, e nesse período eu precisei redefinir aquilo que era prioridade na minha vida. E às vezes redefinir prioridades na sua vida, eu não acredito em dar um passo para trás. As pessoas falam muito, eu vou utilizar do efeito Stiling. Eu dou um passo para trás, me projeto para 2 para frente. Eu não sou desse tipo de pessoa, eu não dou passo para trás, porque eu penso o seguinte, se eu estou indo numa direção e ela não é correta, por que eu vou tomar impulso para continuar no erro? Eu gosto muito de uma palavra chamada metanoia, que é a mudança de direção, é a mudança de mente, a mudança de pensamento. Isso me projeta para algo novo, isso me projeta para uma nova direção, para um novo rumo. E aí o que eu fiz? Dentro desse pensamento, eu abri mão de uma mesa, daquilo que eu acreditava que era algo imponente, e já transformei em 2 mesas. É o mesmo espaço que vocês estão vendo ali, mas eu estou aumentando agora a minha capacidade de receber pessoas. Eu preciso o quê? Entender que quando eu aumento a minha capacidade de receber, eu estou dividindo também e distribuindo lucros. O problema está aí. Muitas pessoas não conseguem fazer essa transição porque elas só olham o valor do dinheiro. Elas só olham para o dinheiro. E aí você pensar em repartir. Porque não existe a melhor forma de você multiplicar algo sem antes você repartir. Todos nós que somos empreendedores ou empresários, a gente trabalha para as pessoas, e se você não tiver prazer nisso, você não cresce, você não prospera. O seu prazer tem que estar em servir. Maior sempre vai ser aquele que serve. Por quê? Porque no serviço você aprende, no serviço você se desenvolve. Todas as vezes que eu me proponho a ensinar alguém, eu tenho a responsabilidade de ensinar, eu busco informação e isso me faz crescer.
Vocês acham que eu cheguei aqui pronto? É a primeira palestra que eu estou fazendo? Eu já falei com várias outras pessoas em grupos menores. Eu nunca falei para um público como esse, num evento nessa proporção, mas por isso que eu estou falando para vocês. Todas as vezes que eu me proponho a ensinar alguém, antes eu preciso buscar conhecimento. E sabe o que acontece? Muitas pessoas estão frustradas porque estão vendo e ouvindo pessoas que nunca fizeram nada, mas estão mostrando aquilo que nem realmente elas alcançaram. Eu estou aqui, estou com uma roupa elegante. Estou com um sapato aqui de milionário, um cinto bonito, e vocês nem sabiam que eu era da Brasilândia. Sabe por quê? Esse é o poder da imagem. Só que eu estou falando da minha história real para vocês. Eu estou mostrando ali, que eu estava pendurando luminária. Você consegue ver aquele salão cheio de gente? Você consegue projetar isso dessa forma? Será que você consegue enxergar? Olha que legal, outro período de transição na minha vida. Olha eu carregando entulho aqui de novo. Alguém mostrou isso aqui hoje para vocês? Cara, de verdade, eu tenho ralado bastante. Eu não consegui me tornar um multimilionário ainda. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos estão esperando aquela explosão, aquele fenômeno, e estão frustrados. Muitos de vocês chegaram aqui hoje para sair com a expectativa de algo melhor, e vão sair frustrados. Porque vocês vão sair daqui falando assim, cara, eu não sou nada. Eu não cheguei a lugar nenhum ainda. Olha os caras que estão lá em cima, estão palestrando, estão falando, os caras alcançaram um monte de lugar. Isso para mim causa revolta. E eu entendi que propósito na minha vida é resolver tudo aquilo que me causa revolta. Propósito na minha vida é resolver tudo aquilo ao meu redor que está errado. E aí eu não posso culpar ninguém, eu tenho que chegar lá e resolver. Isso é o meu propósito. E quando eu comecei a entender que pessoas estavam precisando de mim, precisando do conhecimento que eu tinha, eu comecei a multiplicar a minha capacidade de receber e eu comecei a trabalhar a favor delas. Aí você fala assim, Rodrigo, por que tem tanto corretor de seguro trabalhando sozinho? Por falta de visão. Por falta de visão. Muitos empreendedores, muitos empresários, eles vivem a vida deles inteira em busca de algo próprio, pessoal, e eles não passam pelo período da transição. A transição é o momento que a visão ela se torna maior do que o visionário. E existe uma dor muito grande nessa transição. Você já entendeu que existe um desenvolvimento interno pessoal, você já entendeu agora que você passou para algo jurídico que é maior do que você, é a hora que você deixa as suas vontades de lado. Quantas vezes eu pensei em trocar de carro, quantas vezes eu pensei em trocar de casa, nós compramos uma casa recentemente agora, estamos realizando um sonho, mas eu já tinha a possibilidade de comprar lá atrás, mas antes eu fui ampliando os meus negócios, eu cuidei bem da minha empresa, para a minha empresa ter a condição de cuidar bem de mim, e o processo disso é dor. É renúncia. E as pessoas não querem renunciar a algo, elas não querem. Eu vejo a história do jogador de futebol está acontecendo novamente, que era aquela questão, o cara ele fica milionário, ele compra um carro, ele compra isso e aquilo, depois ele não consegue sustentar. Por quê? Porque a carreira dele é para ali. Existem muitas carreiras de pessoas que se projetaram e que explodiram, que em questão de tempos essas carreiras vão deixar de existir. Essas pessoas vão ser, na verdade, descobertas e as pessoas vão entender que elas não eram tudo aquilo que elas venderam para vocês. Esse daqui é um aumento de capacidade de empresas. Olha só, a Coca-Cola ela colocou um projeto agora em que ela quer colocar uma Coca-Cola em cada casa. Analise esse gráfico. Vocês acham que a Coca-Cola tem problema físico, estrutura de marketing? Alguém aqui não conhece a Coca-Cola? Estou falando alguma besteira, não? A Coca-Cola não tem nenhuma dessas dores. A Coca-Cola identificou que a dor dela é logística. Porque ela não consegue colocar ainda uma Coca-Cola em cada casa. Ela tem uma meta, mas é difícil cumprir essa meta. Se a Coca-Cola tem uma dor no negócio dela, por que você vai viver a vida inteira acreditando que seu negócio está bem, maravilhoso, e não vai querer mudar esse negócio? Olha esse gráfico aqui, Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dentro de tudo isso que vocês estão vendo, eu coloquei de duas formas, porque eu quero respeitar o tempo e a transição de cada um. Eu poderia simplesmente colocar aqui empresarial, mas eu quero colocar de duas formas para respeitar o tempo de cada um de vocês. Eu não sei se você ainda é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Se você é física, eu estou te conduzindo, te impulsionando, te incentivando a multiplicar a sua capacidade de receber clientes. Você vai doer, vai sofrer, mas vai ser algo maravilhoso e depois eu compartilho isso com vocês para vocês entenderem. A estrutura empresarial. Olha para isso e dá uma nota de 0 a 10 para vocês em cada um desses aspectos. De 0 a 10. Depois eu quero que vocês façam esse gráfico. Eu vou compartilhar o meu, porque a gente não tem tempo. Esse aqui é o meu exemplo empresarial. Eu tenho aqui, vários pontos altos dentro da minha empresa. Vários pontos altos. Mas olha onde está a minha dor aqui, Pessoas. Pessoas é a minha dor. Aí você vai falar assim, Rodrigo, por que pessoas são a sua dor? O mercado de trabalho está tão aí, as pessoas estão disponíveis, e é exatamente esse o problema. Nós temos um índice de desemprego gigantesco no nosso país.
né? Mas as pessoas ainda estão presas a uma mentalidade antiga. E aí você fala para ela assim, cara, o meu projeto é esse, você pode ganhar isso, isso e aquilo. Aí ela fala, eu estou disponível, mas sabe o que é? Eu não estou disposta. Tem muita gente disponível no mercado, mas poucas pessoas estão dispostas. Por isso, essa é a dor do meu negócio. Agora, eu entendo a dor do meu negócio. Quando eu entendo a dor do meu negócio, que está aqui, eu vou lá, quero que vocês olhem aí, continuem olhando, meditando qual é a dor do seu negócio. Agora eu preciso ter uma ação em relação ao meu negócio. Eu tenho uma dor, identifiquei a dor, eu preciso ter uma ação. É que nem fazer um exame e depois não fazer o tratamento, não adianta de nada. No meu caso, também preciso compartilhar com vocês, eu entendi que pessoas eram a dor. Eu precisei vender um sonho para elas. Eu tinha que apresentar minha visão. Algo que era interno tinha que sair de mim. E sabe o que eu faço? Se eu já identifiquei que nos pontos altos do meu negócio o dinheiro não é o problema, por que eu vou vender uma franquia do meu negócio? Uma pessoa me procurou essa semana e falou, Rodrigo, eu quero comprar uma franquia do seu negócio. Eu falei, eu não vendo. Senta na mesa, aprende a vender, trabalha comigo durante um período, eu te dou, eu invisto em você. Quando você entende que qual é a dor do seu negócio, você não precisa pegar dinheiro de ninguém. Dinheiro não é o problema. Agora, se você precisa de uma tomada de decisão, poxa, eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso de dinheiro, é outra coisa. Estou falando do meu caso. Não é dinheiro que vai mudar o meu negócio, são pessoas. Aí você vai falar, Rodrigo, mas que loucura aí, você está indo na contramão do mercado. Quando você tem uma visão, cara, você não está preocupado no que os outros estão fazendo. Você vai naquilo que você acredita. E eu quero convidar vocês a acreditar no que vocês estão fazendo. Ninguém melhor para conhecer o seu negócio do que você, cara. As pessoas, elas podem vir, várias pessoas já vieram com visões diferentes do meu negócio, falaram assim, esse cara não presta. Só que eu tinha criado um vínculo com aquele cara, eu já não olhava mais para ele como ele era, e sim como ele ia ser. Essa é a diferença de um empresário. Muitas pessoas chegaram para o meu time e falaram assim, aquele cara não serve, aquele não serve, aquele não serve. Tem comigo aqui hoje uma pessoa do meu time, que chegou com 19 anos para trabalhar comigo, não tinha preparo nenhum. Ele foi trabalhar em uma das maiores corretoras de seguros do mercado. Ele foi dispensado com 3 meses. E esse cara hoje está comigo, é um dos meus braços direitos. Mas por quê? Porque eu investi tempo. E tempo é mais precioso que dinheiro. Agora que você já identificou a sua dor, depois de tudo isso que eu falei, eu quero falar para você qual que é a primeira ação. Eu não sei quais são as outras, mas a primeira ação que eu quero chamar vocês é compartilhar. Talvez a pessoa que está do seu lado, que você não deu bom dia, boa tarde, boa noite, que você não deu um sorriso, que ele não viu se você está feliz ou chateado por causa dessa máscara que você está aí usando, essa pessoa pode ser a dor do seu problema, ela pode ser a resolução da dor do seu problema. Lembra que eu falei da questão, você fez o exame? Fez o exame? Agora essa pessoa pode te ajudar no tratamento. Então eu quero auxiliá-los, conduzi-los e incentivá-los para que você possa aumentar a sua capacidade de receber. Compartilhe primeiro as suas dores. Essa pessoa que está do seu lado pode te ajudar nisso. Eu estou à disposição de vocês, quero ajudá-los e com toda certeza, eu já expus a minha dor para vocês. Quem puder me ajudar, me procure. Meu nome é Rodrigo Primo, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.